tudo bem com você? Como você tem passado? Vamos conversar um pouquinho sobre segurança do trabalho? Falar um pouquinho e relembrar algumas atitudes para que a gente possa trazer resultado para a organização? No vídeo de hoje, quero conversar com vocês, quero refletir com vocês sobre uma norma regulamentadora que tem gerado algumas discussões ultimamente e tem tirado um pouquinho a paciência nossa de como vamos proceder nessa norma regulamentadora. E para você entender um pouquinho disso, fica no vídeo para a gente conversar sobre essa norma regulamentadora que tem aí. Ela não alterou, mas tem gerado algumas conversas sobre ela. Então fica no vídeo. Norma regulamentadora. De vez em quando elas geram algumas polêmicas. Muito bem, a gente vem passando por ou de 2021, 2019 para cá, a gente vem passando por algumas transformações enquanto sociedade. Passamos aí por uma pandemia muito crítica para não só para a nossa sociedade, mas como para o mundo, e essa pandemia trouxe consequências para as nossas vidas, boas, positivas e negativas. Então, existe aí alguns olhares da forma de executar a atividade, de se trabalhar de maneira diferente. O home office, por exemplo, o trabalho em casa, ele é uma verdade agora e veio e se fortaleceu, assim por se dizer, na época da pandemia. E por que eu estou tratando disso? Por que eu estou falando disso antes de falar dessa norma regulamentadora que eu quero tratar no vídeo de hoje? Para contextualizar você da importância que os eventos, não só dentro da nossa empresa, mas como na sociedade e como no mundo, afeta a segurança do trabalho. E nós estamos falando especificamente da NR17, da NR que fala de ergonomia. Mas, Gustavo, NR17, ergonomia, trabalho remoto, você pode estar pensando o que tudo isso tem a ver. Primeiro, ergonomia a gente vai olhar analisar o posto de trabalho, como o trabalhador realiza aquela atividade. Então, em termos de transporte manual de carga, de peso de peso de carga, de como como é que estão dispostos os mobiliários dentro da área onde está sendo realizada a atividade. Então, por exemplo, para pessoas de alturas diferentes, a gente vai precisar proporcionar bancadas ou mesas com alturas diferentes. A famosa nossa sala, né? Nossa mesa tem que ter uma série de ajustes da cadeira, de teclado, de monitor, de tudo, né? Ajuste de lombar, todas essas questões que a gente fala. E, inclusive, nos últimos vídeos e recentemente, não recentemente, né? Mas há algum tempo, a gente vê, inclusive, estudos e análises de dispositivos que a gente chama de exoesqueletos, né? Aquelas estruturas que a gente coloca no corpo do trabalhador para que facilite o transporte manual de carga, que fique mais fácil para carregar os materiais, enfim, todas essas questões para que a gente possa olhar para a biomecânica do ser humano na realização da atividade. Então é muito importante a gente entender isso, olhar isso e aplicar isso. Inclusive tem vários estudos, várias ferramentas que a gente consegue utilizar. A Reba, Hula, Nayoshi, entre outras aí, Sweet Rogers, são ferramentas que vão ajudar a gente a avaliar o posto de trabalho enquanto repetitividade, monotonia, movimentos não muito adequados à biomecânica do ser humano e todas essas questões. Então esse é um ponto muito importante que deixa muito claro para a NR17 e para a gente aplicar, para nós aplicarmos dentro do ambiente de trabalho. Isso é muito importante a gente olhar para isso e entender como que essa biomecânica funciona para você poder aplicar com base nas análises preliminares ergonômicas e nas análises ergonômicas do trabalho. E tudo isso, no final dessas análises, no final desses relatórios, a gente vai ter ali um plano de ação. Ponto. Isso é o que está claro e o que todo mundo
olha para a NR17, é a primeira coisa que vem na cabeça e é a primeira coisa que a gente vai aplicar dentro do ambiente de trabalho. Mas eu quero ressaltar um segundo ponto que, de uma certa forma, gerou bastante polêmica e que o Ministério do Trabalho agora prorrogou para 2026 a aplicação de multas, mas, de certa forma, a gente já tem que pensar que são os fatores psicossociais. A gente precisa fazer uma reflexão em cima disso. Por quê? Houve um tempo, quando começou a se falar isso aí, logo agora, no primeiro semestre de 2025, dizendo que como é que a gente vai avaliar que é um sexto risco ocupacional e que isso vai mudar completamente e que tem uma série de coisas aí. Mas o foco meu não é esse. O foco é sempre existiram as avaliações psicossociais e por isso que eu trago a NR17, porque dentro dela está escrito que precisam ser avaliados os fatores psicossociais e que a gente precisa minimizar esses riscos, eliminar os perigos, para que você possa ter um ambiente mais seguro e saudável. Então, dentro da NR17, ela já existia e já solicitava que fossem avaliados os riscos psicossociais. E aí eu faço o link com o começo do vídeo, aonde este fator pandemia veio a trazer à luz uma série de situações do qual a gente não tinha tanta atenção e, consequentemente, o agravamento com o aparecimento dessas doenças, burnout, estresse, depressão, fadiga, tudo isso que já existia, mas estava ali talvez meio acobertado, e agora vem isso mais à tona por conta de uma série de fatores, inclusive a pandemia, como eu falei para vocês. Então a NR17 ela vem olhar, ela traz este olhar para a avaliação ergonômica do trabalho, que está relacionado com esses fatores psicossociais no ambiente de trabalho. Tá bom, entendo que existem esses fatores e entendo que existe tudo isso que você está falando, mas o que eu vou fazer para melhorar o dia a dia do meu trabalhador? Lá na ergonomia a gente tem algumas ferramentas que eu falei para vocês e nos fatores psicossociais, o que nós vamos fazer para melhorar esses fatores psicossociais? Além dessas que eu falei para você, de burnout, ansiedade, depressão, fadiga, existem outras questões como assédio e tudo mais. E, inclusive, falando de assédio, lá na NR5, na CIPA, também tem ali ações que a CIPA deve desenvolver para ajudar a segurança do trabalho, o ambiente de trabalho, a reduzir essas questões e eliminar, na verdade, né? Não reduzir, mas eliminar essas questões de assédio e monitorar isso de alguma forma. Então, isso está tudo linkado. Primeiro, são temas e são fatores muito delicados para se trabalhar. Não é uma coisa que você consegue resolver de uma hora para outra. Esse é o primeiro ponto, isso a gente precisa ter em mente. Segundo, a gente precisa conhecer a empresa, como eu sempre falei dentro dos vídeos para vocês. Qual é a realidade, qual é a cultura da nossa empresa? E com base nisso, com base nessa análise, com base nesse entendimento, você vai começar a adotar um plano de ação para eliminar esses fatores psicossociais ou, no primeiro momento, reduzi-los. A parte mais difícil, que é a cultura, que é você mudar o pensamento das pessoas, a gente não vai deixar de lado. Mas você pode começar a olhar para isso por um ponto que eu acho que é mais fácil e menos trabalhoso, que são o que vai afetar esses fatores psicossociais. Qual é a fonte geradora disso? Então tem a conduta do ser humano, né, quanto chefia ou quanto os pares ali, quanto os trabalhadores dentro do mesmo nível hierárquico, né? Mas você tem também as questões do ambiente de trabalho. Então, a gente já viu, e você já estudou, você que é técnico, você sabe que um ambiente muito escuro, um ambiente muito claro, um ambiente muito frio, um ambiente muito quente vai afetar nas questões psicossociais. São fatores psicossociais para que você possa desenvolver alguma depressão, alguma coisa. Inclusive, a própria NR17 fala do movimento repetitivo, que também pode afetar pode afetar as questões psicossociais. Então, a minha sugestão é que você comece a trabalhar e a elaborar planos de ação
para estes ambientes de trabalho. Como é que está esse ambiente? Está muito claro? Está muito frio? Está muito quente? Está muito úmido? Tem muitos movimentos repetitivos? Todas essas questões que vão influenciar no psicossocial. E em paralelo e junto com isso, ou depois disso, aí fica a seu critério, o que nós vamos fazer para mudar a cultura da segurança do trabalho? Também já falei bastante disso nos vídeos aqui. A gente precisa fazer com que a empresa tenha uma cultura, tenha um pensamento, tenha uma ação voltada para a segurança do trabalho. E aí vem um grande desafio, você mudar essa cultura dentro da sua empresa. Não só para as questões dos agentes físicos, químicos, biológicos e de acidente, mas também para as questões ergonômicas e para os fatores psicossociais. Então, o trabalho maior, o desafio maior é criar este plano de ação. Qual é o plano de ação? Qual é a sugestão que eu posso dar para vocês? Campanhas, não só na CIPAT, diálogos diários, diálogos semanais, diálogos quinzenais, mensais, não importa, mas fazer com que esses assuntos sempre estejam à tona e sejam comunicado, orientado, mostrado, evidenciado, seja qual for, de maneira criativa, de maneira sincera, de maneira amigável, acolhedora, para que todos possam entender que esses fatores influenciam muito na saúde e na segurança do trabalhador. Inclusive, eu acho que o primeiro trabalho, o primeiro grande desafio, por uma característica cultural, os nossos líderes. Então, as pessoas que tomam decisão pela organização precisam olhar de um modo diferente e entender que isso vai afetar o desempenho da empresa, vai afetar a saúde e a segurança do colaborador e, consequentemente, né, gente, vamos ser sinceros, vai afetar os resultados da empresa lá na frente. Então, esse trabalho de mudança de cultura é o ponto-chave, o ponto principal hoje para que você possa eliminar esses fatores psicossociais. E aí você vai adotar N medidas, desde as mais simples, como orientações, até as mais críticas e as mais severas, que são a demissão por justa causa, advertências, o gancho, né, que é a suspensão do trabalhador por um tempo, das atividades dele. Então você precisa pensar tudo isso junto com o RH, voltando a lembrar, segurança do trabalho a gente não faz sozinho, a gente precisa de um monte de gente, né? Então trazer essas pessoas para que você possa elaborar aí uma campanha e campanhas e bate-papos e orientações de maneira transparente e agregando para a sua atividade. E assim você começa a criar um ambiente mais seguro e mais saudável com relação aos fatores psicossociais, não só com relação aos fatores psicossociais, mas com relação à empresa como um todo. Você vai tornar o ambiente mais seguro, mais saudável, mais agradável, porque as pessoas vão entender quais são os seus limites, e aquela pessoa que vem com uma tendência diferente daquilo que a empresa pensa, ela acaba se excluindo por si só, ou a própria empresa, a própria cultura vai acabar tirando essa pessoa e ela não entra no ritmo. Não que ela não seja um bom profissional, não que ela seja uma pessoa ruim, nada disso. É que a própria cultura, a própria dinâmica da empresa vai fazer com que ela não se encaixe dentro desse perfil. E aí você não consegue desenvolver, ou o trabalhador não vai conseguir desenvolver as atividades da maneira que ele deveria. Fica aqui a dica para a gente falar, para a gente pensar e para a gente refletir, e mais importante, agir nessas questões. Eu achei importante a gente voltar a falar da NR17 por conta disso. São situações que a gente vai precisar pensar, que a gente já está precisando pensar, vai entrar no nosso programa de gerenciamento de risco, vai entrar no nosso inventário de riscos, e a gente não pode deixar para depois. Tem que começar agora para colher os frutos, colher os resultados lá na frente. Por isso, o objetivo desse vídeo é trazer essas informações e essa ajuda. Fico por aqui, né? Qualquer dúvida, qualquer comentário que você queira, pergunta, deixa aí nos comentários aí embaixo. Se você achar relevante, compartilha com quem você acha que deve receber esse vídeo. E mais importante, né? Mais importante não, né? Mas você que está precisando olhar para a sua carreira de uma forma diferente, quer agregar
conhecimento dentro da sua carreira, não só com relação à segurança do trabalho, mas com relação à qualidade e meio ambiente, tem aí na descrição do vídeo alguns links para você acessar e você aprofundar em conhecimentos diferentes ou relembrar alguns conhecimentos que você não tinha ou que você tem e não está aplicando tanto. Aproveita. Aproveita porque é uma forma de eu ajudar você a melhorar a sua carreira, é uma forma de eu trazer para você aí alguns conhecimentos diferentes para você aplicar no seu dia a dia, tá bom? Um grande abraço e a gente se fala por aí.